No livro Pérolas do Além, de Espíritos Diversos, ditado a Francisco Cândido Xavier. Continuamos. Alma. A alma, em qualquer parte, recebe segundo as suas criações individuais. Os laços de amor e de ódio nos acompanham em qualquer círculo da vida. Prefácio de Emmanuel, do livro Missionários da Luz. Teria sido a alma criada no momento da concepção, na mulher, segundo as teorias anti-reencarnacionistas? Como será a pré-existência? O espírito já é criado pela potência suprema do universo, apto a ingressar nas fileiras humanas? E os pensadores se voltam para os vultos eminentes do passado. As autoridades católicas valem-se de Tomás de Aquino, que acreditava na criação da alma no período de tempo que precede o nascimento de um novo ser, esquecendo-se dos grandes padres da antiguidade, como Orígenes, cuja obra é um atestado eterno em favor das verdades da pré-existência. Outras doutrinas religiosas buscam a opinião falível da ortodoxia e de seus teólogos, resultando em aceitar as realidades luminosas da reencarnação. Pascal, escrevendo em tenra idade o seu tratado sobre os cones, e inúmeros espíritos de escola, laborando em sua genialidade precoce nas grandes tarefas para as quais foram chamados à Terra, constitui uma prova eloquente aos olhos dos menos perspicazes e dos estudiosos de mentalidade tardas no raciocínio, a prol da verdade reencarnacionista. O homem atual recorda instintivamente os seus labores e as suas observações do passado. Sua existência de hoje é continuação de quanto efetuou nos dias do pretérito. As conquistas de agora representam a soma dos seus esforços de antanho, e a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. Do livro Emmanuel. O entendimento da alma é qual lente minúscula no seio da infinita obra universal, e o problema primário da consciência interessada na aquisição de amor e sabedoria não é perscrutar, com infantilidade ou desespero, o patrimônio da vida, e sim o de enriquecer a lente da própria compreensão, aprimorando-se, dilatando-lhe o poder, a fim de que possa refranger e disseminar a eterna grandeza do Senhor, aproveitando-a para si e para os outros. Do livro Voltei. Onde houver um raio de certeza na sobrevivência da alma, aí deve aparecer mais justiça e mais alegria de ser útil. Luiz Olímpio Tele de Menezes, do livro Falando a Terra. Cada alma sente atua pelo grupo de seres em ascensão ou em estagnação a que se incorpore na economia do universo. Farias Brito, do livro Falando a Terra. Cada alma vive e respira na atmosfera mental que estabelece para si mesma em qualquer distrito do universo. De Miguel Couto, do livro Falando a Terra. Cada alma vive carregada dos princípios eletromagnéticos gerados por ela mesma, projetando ondas que na essência são fluidos positivos ou negativos, com os quais jogamos no campo de atividades a que fomos chamados ou conduzidos. De Miguel Couto, do livro Falando a Terra. Nossa alma pode ser comparada a espelho vivo
com qualidades de absorção e exteriorização. De Alberto Seabra, do livro Vozes do Grande Além. Almas decaídas. As almas decaídas, quaisquer que sejam, não constituem uma raça espiritual sentenciada irremediavelmente ao satanismo, integrando tão somente a coletividade das criaturas humanas desencarnadas, em posição de absoluta insensatez. Misturando-se à multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações, e o interesse fundamental da mais poderosa inteligência dentre elas é a conservação do mundo, ofuscando e distraindo a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adindo-se o reino de Deus entre os homens indefinidamente. De milênios a milênios, a região em que respiram padece extremas alterações, qual acontece ao campo provisoriamente ocupado pelos povos conhecidos. A matéria que lhes estrutura a resistência sofre tremendas modificações e precioso trabalho seletivo se opera na transformação natural, dentro dos moldes do infinito bem. Entretanto, embora de fileiras compactas, incessantemente substituídas, persistem por séculos sucessivos, acompanhando o curso das civilizações e seguindo-lhes os esplendores e experiências, as aflições e derrotas. Do livro Libertação. Almas gêmeas. No sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito a alma gêmea da sua, como divino complemento da sua personalidade. Criadas uma para a outra, as almas gêmeas se buscam através da eternidade. A união perene é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Milhares de seres, se transviados no crime ou na inconsciência, experimentam a separação da alma que os integra, com uma provação mais ríspida e dolorosa. E no drama das existências mais obscuras, vemos sempre a atração eterna das almas gêmeas, envolvendo uma para a outra num turbilhão de ansiedades angustiosas. Atração que é superior a todas as expressões convencionais da vida terrestre. Quando se encontram no acervo dos trabalhos humanos, sentem-se de posse da felicidade real para os seus corações. A da ventura de sua união, pela qual não trocariam todos os impérios do mundo. E a única amargura que lhes empana a alegria é a perspectiva de uma nova separação, pela morte. Perspectiva essa que a luz da nova revelação veio dissipar, descerrando para todos os espíritos, amantes do bem e da verdade, os horizontes eternos da vida. Do livro O Consolador. Alucinação. A alucinação é sempre um fenômeno intrinsecamente espiritual, mas pode nascer de uma perturbação estritamente orgânica, que se faça reflexo no aparelho sensorial, viciando o instrumento dos sentidos, por onde o espírito se manifesta. Do livro O Consolador. Amanhã. O amanhã será o que hoje projetamos. Isabel de Castro, do livro Falando a Terra. América. O Cristo localiza então na América as suas fecundas esperanças. O século XV alvorece com a descoberta do continente novo, sem que os europeus, de modo geral, compreendessem na época a importância de semelhante acontecimento.
As riquezas fabulosas da Índia deslumbram o espírito aventureiro daquele tempo, e as testas coroadas do velho mundo não entenderam a significação moral do continente americano. Os operários de Jesus, porém, abstraídos da crítica ou do aplauso do mundo, cumprem os seus grandes deveres no âmbito das novas terras. Sob a determinação superior, organizam as linhas evolutivas das nacionalidades que aí teria de florescer no porvir. Neste campo de lutas novas e regeneradoras, todos os espíritos de boa vontade poderiam trabalhar pelo advento da paz e da fraternidade do futuro humano. E foi por isso que, laborando para os séculos porvindouros, definiram o papel de cada região no continente, localizando o cérebro da nova civilização no ponto onde hoje se alinham os Estados Unidos da América do Norte, e o seu coração nas extensões de terra farta e acolhedora onde floresce o Brasil, na América do Sul. Os primeiros guardam os poderes materiais, o segundo detém as premissas dos poderes espirituais, com vistas à civilização planetária do futuro. Do livro A Caminho da Luz. Amor. O maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. Todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. O alimento físico, mesmo aqui, propriamente considerado, é simples problema de materialidade transitória, como no caso dos veículos terrestres, necessitados da colaboração da graxa e do óleo. A alma em si apenas se nutre do amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Do livro Nosso Lar. O amor é o pão divino das almas, o pábulo sublime dos corações. Do livro Nosso Lar. O verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Do livro Nosso Lar. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não teria razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. Do livro Há 2000 anos. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Prefácio de Emmanuel, do livro Paulo e Estevão. O amor, essência de toda a glória e de toda a vida, pede um coração e sabe ser feliz. Do livro Boa Nova. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida. Do livro Boa Nova. Onde o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Do livro Boa Nova. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Do livro Boa Nova. O amor
é o clima do universo. João de Brito, do livro Falando a Terra. O amor encontra, depois da morte, aqueles a quem se consagra ou aquilo a que se devotou. De Romeu Camargo, do livro Falando a Terra. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-lhe mutuamente. Do livro Entre a Terra e o Céu. Onde o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus, sobre todas as falências e desventuras próprias do homem. As bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Do livro Boa Nova. O amor sincero não exige satisfações passageiras, que se extingue no mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Do livro Boa Nova. O amor é o clima do universo. João de Brito, do livro Falando a Terra. O amor encontra, depois da morte, aqueles a quem se consagra ou aquilo a que se devotou. De Romeu Camargo, do livro Falando a Terra. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. De Emmanuel, do livro Vinha de Luz. O amor é a força divina, alimentando-nos em todos os setores da vida. E o nosso melhor patrimônio é o trabalho, com que nos compete ajudar-lhe mutuamente. Do livro Entre a Terra e o Céu. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo. Quem ama semeia a vida e a alegria, combatendo o sofrimento e a morte. Do livro Entre a Terra e o Céu. O amor é comparável ao sol, que aquece e ilumina. Do livro Instruções Psicofônicas, Aulus. Amor fraternal. O verdadeiro amor fraternal não pede compensações, não experimenta ciúmes, não é exclusivista. Reclama somente a felicidade do objeto amado, com a qual se contenta. Do livro Lázaro Redivivo. Animais. Se bem haja no próprio círculo dos estudiosos dos espaços, o grupo dos opositores das grandes ideias sobre o evolucionismo do princípio espiritual, através das espécies, sou dos que o estudam atenta e carinhosamente. Eminentes naturalistas do mundo, como Carlos Darwin, vislumbram grandiosas verdades, levando a efeito preciosos estudos, os quais, aliás, se prejudicaram pelo excessivo apego à ciência terrena, que se modifica e se transforma com os próprios homens. E dentro das minhas experiências, eu posso afirmar sem laivos de dogmatismo, que oriundo da flora microbiana, em séculos remotíssimos, não poderemos precisar onde se encontra o acume das espécies ou da escala dos seres,
no pentagrama universal. E como o objetivo dessa palestra é o estudo dos animais, nossos irmãos inferiores, sinto-me à vontade para declarar que todos nós já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em não o reconhecer. Considera-se às vezes como afronta ao gênero humano a aceitação dessas verdades. E pergunta-se como poderíamos admitir um princípio espiritual nas arremetidas furiosas das feras indomesticadas, ou como poderíamos crer na existência de um raio de luz divina, na serpente venenosa ou na astúcia traiçoeira dos carnívoros. Semelhantes inquirições, contudo, são filhas de entendimento pouco atilado. Atualmente, precisamos modificar todos os nossos conceitos acerca de Deus, porquanto nos falece autoridade para defini-lo ou individualizá-lo. Deus existe. Eis a nossa luminosa afirmação, sem poder, todavia, classificá-lo em sua essência. Os que nos interpelam por essa forma ouvidam as histórias de calúnias, de homicídios no seio das perversidades humanas. Para que o homem se conservasse nessa posição especial de perfectibilidade única, deveria apresentar todos os característicos de uma entidade irrepreensível dentro do orbe onde foi chamado a viver. Tal não se verifica, e diariamente comentais os dramas dolorosos da humanidade, os assassinatos, os infanticídios nefandos, efetuados em circunstâncias nas quais, muitas vezes, as faculdades imperfeitas dos irracionais agiram com maior benignidade e clemência, dando testemunho de melhor conhecimento das leis de amor que regem o mecanismo do mundo. Do livro Emmanuel. Anjos. Impossível é o título de anjos, sem serdes, antes criaturas ponderadas. Do livro No Mundo Maior. Anjo, segundo a acepção justa do termo, é mensageiro. Ora, há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, e por isso a antiguidade sempre admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Do livro Entre a Terra e o Céu. Anticristo. Podemos simbolizar como anticristo o conjunto das forças que operam contra, na Terra e nas esferas vizinhas do homem, mas não devemos figurar nesse anticristo um poder absoluto e definitivo que pudesse neutralizar a ação de Jesus, porquanto, com tal suposição, negaríamos a previdência e a bondade infinita de Deus. Do livro O Consolador. Antropomorfismo. Nos tempos primevos, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta, e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações. A adoração aos seres invisíveis, que personificavam os seus deuses, era feita de sacrifícios inadmissíveis em vossa época. Odiernamente, nos vossos tempos de egoísmo utilitário, Deus é considerado como poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa, no seio de muitas doutrinas religiosas. Do livro Emmanuel. Apreciações. Cada espírito observa o painel do mundo,
conforme a visão que já conseguiu descerrar no campo de si mesmo, e cada alma repara as manifestações da vida, segundo o degrau evolutivo em que se coloca. De Pedro da Rocha Costa, do livro Vozes do Grande Além. Aprimoramento. O homem vive esquecido de que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma, e nem sempre se recorda de que, no problema do aprimoramento interior, não se trata de retificar a sombra da substância, e sim a substância em si mesma. Do livro Os Missionários da Luz. Aristocracia. A verdadeira aristocracia deve ser a do trabalho, lançando a fórmula sagrada, definida pelo pensamento moderno, como coletivismo das mãos, aliado ao individualismo dos corações, síntese social para a qual caminham a coletividade dos tempos que passam. Do livro A Caminho da Luz. Arrependimento. No arrependimento verdadeiro é preciso saber calar para construir de novo. Do livro Nosso Lar. O arrependimento é caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu. Do livro No Mundo Maior. Arte. A arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas e o seu trabalho, em todos os tempos, foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. Do livro O Consolador. Atos. Nossos atos tecem asas de libertação ou de algemas de cativeiro, para nossa vitória ou para nossa perda. Do livro Ação e Reação. Auxiliar. Para que qualquer um de nós alcance a alegria de auxiliar os amados, faz-se necessária a interferência de muitos a quem tenhamos ajudado, por nossa vez. Os que não cooperam não recebem cooperação. Isso é a lei eterna. Do livro Nosso Lar. Auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida do nosso eu, que se dilata e engrandece, à proporção que nos desdobramos no impulso de auxiliar. Do livro Pensamento e Vida. Auxílio fraternal. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal, em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que pelos lábios se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Do livro No Mundo Maior. Avareza. A avareza é o amor que se encarcera. De João de Brito, do livro Falando na Terra.